Estimados irmãos e irmãs em Cristo, que o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que convence os corações e coloca neles a fé verdadeira, que esse Espírito esteja com cada um de nós, quando nós queremos neste momento refletir nesta palavra maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso. O texto do Evangelho, o qual foi lido agora há pouco, neste texto nós queremos meditar no tema Ide, batizando e ensinando. Jesus, naquele momento, ele faz um convite aos seus discípulos. Um maravilhoso convite. Um magnífico convite. Aqueles 11, porque um traiu Jesus e até aquele momento ainda não havia sido escolhido o seu substituto. Aqueles 11 tiveram o grande privilégio de ver o Salvador Jesus subir aos céus, entrar em uma nuvem e dali não mais o viram. Mas enquanto ele sobe aos céus, ele diz umas palavras que ecoam em nosso coração, que até hoje falam firme ao nosso coração e à nossa alma, e demonstram uma grande missão da igreja. Os discípulos, ao serem escolhidos para aquele momento maravilhoso, eles também recebem de Jesus uma grande missão, uma grande tarefa. Ide, vão, não fiquem parados, vão a todos os povos. Quando no versículo 16 diz que, quer dizer, no 17, e quando ouviram, alguns adoraram e alguns duvidaram, talvez estava se referindo àquele momento em que Jesus ressuscitou dos mortos e que entre esses 11 que agora estavam ali perante o Senhor, alguns simplesmente o adoraram e outros duvidaram e queriam tocar no corpo de Cristo, queriam enxergar nas suas mãos o sinal dos pregos. E Jesus lhes mostrou isto. Ou até mesmo, quando as mulheres voltaram rapidamente do túmulo, dizendo: Jesus ressuscitou dos mortos, não acreditaram, preferiram duvidar. Jesus aproxima-se deles e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essas palavras são fortes. Estas palavras não deixam dúvida nas mãos de quem está a autoridade, nas mãos de quem está o poder. Não temos dúvida, não precisamos mais ficar aí pensando que o diabo tem mais poder que Deus, ou atribuindo ao próprio diabo mais poder do que ele tem. Ele não tem tanto poder. Jesus está afirmando aqui com todas as letras: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está mostrando aqui que neste momento ele está assumindo o ofício real, o ofício de rei. E não somente o rei do outro mundo, mas o rei deste mundo agora também. Ele governa lá do céu. Cada dia, tudo que acontece em nosso mundo, nada escapa do seu poder, nada escapa desse nosso rei.
porque toda a autoridade foi dada a Ele. Toda a autoridade, a mesma autoridade que agora o Deus Pai e Deus Espírito Santo possuem. Ele está dizendo: a partir de hoje, Deus me deu essa autoridade e ela está sob o meu domínio. Em Daniel, capítulo 7, versículo 14, foi dito assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O domínio de Jesus, ele é eterno. Não existe nenhuma data marcada para que nós possamos dizer: a partir daquele dia, o poder de Jesus será diminuído. Não existe isso mais, não tem mais essa possibilidade de que Cristo seja submetido ao sofrimento, ou que ele tenha que vir em forma humana para sofrer, derramar o seu sangue. Cristo não será mais subjugado, Cristo não estará mais embaixo do poder do ser humano, assim como esteve naquela ocasião e se colocou até mesmo debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos. Em João 13:3 diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Que momento fantástico! Ele sabia que ele veio do Pai e agora ele retorna ao Pai, ao seu reino. Jesus certifica a eles que têm toda a autoridade. E diante disso que ele colocou aos discípulos: olha, eu possuo toda a autoridade e agora eu estou dizendo a vocês, eu estou dando uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quem está dizendo estas palavras? Não é qualquer um que está dizendo isto. Não é o presidente de uma congregação, não é uma diretoria, não é um rei que governa sobre nós, seres humanos, não é um juiz da terra. Mas quem está dizendo isso é o nosso bom pastor. Ele está dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É o nosso mestre, é o nosso Salvador, que está dando para aqueles 11, naquele momento, uma grande ordem. E depois, a partir destes 11, Jesus está dando uma ordem a todos nós. O Filho de Deus, o bom pastor, com o seu coração cheio de amor, ele diz: vão e preguem, vão e anunciem. Duas coisas importantes aqui no Ide de Cristo. O primeiro é este: que o Ide de Cristo está envolvido em um amor imenso. Não é aquela ordem simplesmente que ele diz: vão. Mas é uma ordem carregada do amor verdadeiro, que procede do coração do Papai do céu, que passa pelo coração do Filho e que chega ao coração dos seus discípulos. Vão. O amor que levemos não é o nosso amor, é o amor de Deus, que nos move e que nos leva às outras pessoas. O ide exprime ação. O ide não me deixa sentado quieto no meu canto.
de braços cruzados. O ide faz eu sair do meu comodismo, das quatro paredes que me deixo tão seguro e tão tranquilo. O ide me coloca diante de pessoas que pensam diferente, que creem diferente, que agem diferente. Porque o ide de Cristo é o ide da salvação, é o ide do Evangelho, é o ide da graça, é o ide do amor, do amor de Deus. Segundo ponto muito importante, fazer discípulos. E o que é um discípulo? Se você tivesse que definir um discípulo, o que é um discípulo para ti? E um dicionário da língua do nosso Almeida diz assim: um discípulo é aquele que segue os ensinamentos de um mestre. No Novo Testamento se refere tanto aos apóstolos como aos cristãos em geral. Então ele está saindo daqueles 11 ou daqueles 12 discípulos e ele está chegando até nós. Porque seguimos o ensinamento de um mestre, de um grande mestre, do maior de todos os mestres. E aqui cabe uma reflexão bem pessoal de cada um. Que discípulo eu sou? Eu estou de fato sendo um discípulo de Cristo? Acima de tudo, como discípulo, eu estou colocando a vontade de Deus? Ou talvez nós dizemos: Senhor, sobre casamento, sobre finanças, sobre sexo, sobre negócios, e talvez alguma outra coisa que a gente goste de fazer e que não está de acordo com os teus pensamentos, nós não podemos te seguir. Nós vamos ser discípulos nas outras coisas, mas sobre esses assuntos não. Eu prefiro ser o meu próprio discípulo. Eu prefiro ser o discípulo do meu velho homem, da minha velha natureza, que sacia esse coração material, esse coração carnal, e esse coração que muitas vezes não quer ser o seu discípulo. Que tipo de discípulo eu sou? Aquele que está disposto a entregar a vida e a lutar até a morte? Ou aquele discípulo que em certas ocasiões nós não nos envolvemos para não nos comprometer? Até onde eu estou disposto a ser discípulo? Ser discípulo significa renunciar os próprios desejos carnais, os próprios desejos humanos. Tá, pastor, mas daí Deus não quer que a gente seja feliz. E quem diz que em Cristo Jesus o verdadeiro cristão não é feliz? Temos que aproveitar a vida. E eu não posso aproveitar a vida sendo discípulo de Cristo? Quem faz o discípulo não é o pastor. Não são vocês. Quem faz o discípulo é o Espírito Santo, que chama, congrega, ilumina, santifica. É Ele quem faz o discípulo de Cristo. Nossa missão: ide, preguem, falem, anunciem, e o restante deixem na mão do Espírito Santo, porque isso compete a Ele. E nós temos a plena certeza de que a sua palavra jamais voltará vazia. Depois disso, Jesus
nos diz duas formas de tornar as pessoas discípulos. Duas coisas fundamentais, importantíssimas. Primeiro, batizar. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acabamos de presenciar um batismo. Quem batizou? Em nome de quem foi batizado? Do pastor Clairton, que fez o batismo? Em nome da congregação Concórdia? Em nome da diretoria da Concórdia? Em nome de todos nós? Não, de forma alguma. Ela foi batizada no único nome que tem poder para remover pecados, para transformar vidas. Foi batizada em nome desse Deus que criou, que acabamos de ouvir o texto de Gênesis, que criou todas as coisas, que nos redimiu em Cristo Jesus, que nos santificou pelo Espírito Santo. Sim, em nome desse Deus Todo-Poderoso é que foi batizado. E eu lamento, e nos entristece o coração, quando os líderes religiosos, por sua cegueira espiritual e até mesmo, muitas vezes, os pais, se opõem ao batismo, achando que a criança não precisa ser batizada. Param na frente da criança e dizem: Senhor, nós não queremos que esta criança perturbe o Senhor. Ora, Jesus convida essas crianças. Jesus é o único que transforma o coração dessas crianças. O batismo não é um mero símbolo. O batismo, de fato, salva. O batismo, de fato, faz da criança filha de Deus. É o momento que o Espírito Santo coloca a fé e Deus sela essa fé dizendo: agora você é minha, você me pertence, porque você tem fé em Jesus Cristo, o meu Filho amado. Batismo é um sacramento. E o que é um sacramento? É um ato sagrado instituído por Deus. Não é instituição humana, mas é instituído por Deus. E Deus deseja, ao fazer desta criança nascer um novo homem, Deus deseja que o novo homem o sirva em eterna justiça e graça perante Ele. Outra forma de fazer e de tornar as pessoas discípulos é de acordo com o texto que está ali colocado no texto do Evangelho: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Coisas importantes. Duas coisas complicadas para nós seres humanos. Primeira delas, ensinar. Como é difícil ensinar. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Como é difícil fazer os nossos filhos entender que em primeiro lugar deve estar o reino de Deus. Segundo lugar, guardar isso que aprenderam. E guardar onde? Não é guardar no cofre, mas é guardar no coração. Não é guardar somente aqui, porque conhecer a Bíblia até o diabo conhece. Mas guardar no coração é diferente. É deixar descer da mente para o coração. E como é difícil fazer isso. Como é cansativo fazer isso.
Eu tenho aqui algumas coisas que me ajudam a entender isso melhor. Temos uma caixa vazia que representa aqui cada um de nós, o nosso coração, nossos filhos. Mas quando nós nascemos para a condenação eterna. Ou senão, à medida que o tempo vai passando, nós colocamos no nosso coração coisas que nos preocupam. Colocamos a cobiça, colocamos o desejo de sempre estar acima dos outros, de pisar os outros, de não nos importar com os outros, porque o espaço tem que ser nosso. Nós precisamos estar em primeiro lugar. Preferimos guardar espaço no nosso coração com os bens materiais. Sim, porque eu preciso pensar na minha vida, no dos meus filhos, como se Deus não se preocupasse com isso. Como se Deus, enquanto nós estamos dormindo, como se Deus não providenciasse o que nós precisamos. Então nós preferimos colocar a preocupação com os nossos filhos, até mesmo encher o nosso coração com isso, com esta preocupação, e assim tantas outras coisas que vocês poderiam muito bem listar aqui. E no final das contas, o espaço que sobra, bom, devagarzinho nós conseguimos ajeitar um lugarzinho no coração e colocamos um pouquinho Deus aqui, para não dizer que não guardamos espaço para Ele. Mas bem pouquinho, tá, Deus? Porque eu tenho muita outra coisa para pensar. Agora, se o nosso coração está assim, se os nossos filhos estão assim, se os nossos irmãos na fé estão assim, como fazer isso? Como trocar essas coisas? Como ensinar isso para eles, de que eles estão colocando coisas erradas em primeiro lugar? Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, abrir a palavra de Deus, orar e achar meios de ensinar isso. Com amor, com dedicação, nós temos que ensinar para eles que devagarzinho eles não precisam se preocupar tanto com bens materiais. Afinal de contas, Deus é o Criador. E Ele mesmo disse que Ele ia dar tudo que nós precisamos para viver. O problema é se o nosso coração não está satisfeito com aquilo que recebemos de Deus. Isso é uma outra coisa. Mas daí, de repente, a gente descobre que, de fato, nós podemos tirar a preocupação do coração, então já sobra um espaço maior para Deus, né? As coisas começam a criar forma. Bom, eu já descobri que Deus providencia o que eu preciso, e muito mais do que isso, que até a questão da vida eterna, Ele se preocupou comigo. Então eu não preciso mais pensar como eu vou conquistar a vida eterna, porque em Cristo Jesus Ele me dá, e eu tiro isso do coração e boto a certeza de que a vida eterna é nossa. Pelo Evangelho de João 3,16 está muito nítido: todo aquele que crê tem a vida eterna. Então, se eu creio, eu posso dormir em paz nesta noite, porque se Deus achar por bem me tirar a vida, que me tire. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu tenho no coração a certeza de que Jesus Cristo morreu por mim. E daí, de repente, eu descubro que Deus realmente é maravilhoso. O amor dele é real. E eu começo a ocupar a minha vida usando os meus dons na pregação do Evangelho. E então eu descubro que sim, eu posso usar o meu tempo, meus dons, minha vida na proclamação do Evangelho. Vamos deixar isso aqui, porque perfeitos aqui nesse mundo nós nunca seremos. Mas vamos usar a maior parte do nosso coração, da nossa mente,
para guardar aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato transforma a nossa vida, aquilo que de fato nos dá a certeza de que Deus nos ama. E então eu tenho uma vida transformada. Pais, vocês têm uma missão muito grande: ensinar os vossos filhos. Quem sabe muitos jovens estão na luta com os pais, porque os pais talvez não creem, não sei. Talvez o irmão não acredita. Então você precisa ensinar. E nada melhor do que o Espírito Santo nos dar essa sabedoria. Quero aqui lembrar com muito carinho dos nossos professores de escola dominical. Ou vocês acham que é fácil cuidar das crianças de vocês? Vocês acham que é brinquedo? Tem toda uma preocupação desses professores em que os filhos de vocês, em primeiro lugar, aprendam a palavra. Aprendam a amar esse Deus. Depois tem outra preocupação, né? Vai que ele se machuca. Daí a mãe vai nos cobrar. E muitas mães aqui, infelizmente, às vezes não são compreensivas com os professores. Acham que os filhos deles não fazem nada de errado. E que aí é mais fácil apontar o dedo para os professores. Os líderes do PEN, nós temos aqui líderes que uma vez por mês estão lá no grupo de vocês, com muito carinho, com o objetivo de ensinar a colocar as coisas importantes na vida. Então, que Deus abençoe aos pais, aos filhos, abençoe os nossos professores, os nossos líderes, abençoe cada um que está nas áreas de ação, porque até na ação social, os nossos membros que estão trabalhando na ação social têm o objetivo de ensinar o amor e de como se coloca esse amor na prática na vida dos outros. E Jesus termina o texto consolando o nosso coração. Ele nos diz: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu estou com vocês. E eu preciso dele. Como pastor, eu preciso de Jesus. Eu preciso desse Deus triuno. Pastor Clairton precisa dele, o pastor Hermildo, mesmo que emérito, precisa dele. Vocês precisam de Jesus. Todos os dias. Cada momento. Diante das lutas, das dificuldades. Eu preciso. Vocês precisam. E Jesus diz então: eis que estou convosco todos os dias. Se é difícil ensinar e guardar, não se preocupe, eu estou com vocês. E tem uma frase aqui que eu gostaria que vocês repetissem. Eu vou fazer a leitura de uma frase e vocês vão dizer o seguinte: Jesus está comigo. O que vocês vão dizer? O que mesmo? Quando você estiver alegre pelos milagres que vês acontecer na vida das pessoas, por causa da pregação do Evangelho, quando você estiver sendo caluniado por causa da sua fé, quando você estiver diante de reis e autoridades, quando você estiver doente e enfrentando a morte, em todas as situações da vida, em todas as situações da vida,
Um comentarista escreve assim: não podemos compreender como uma única pessoa possa estar com milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Só Deus. Só pode ser Deus. Ele pode. Eu não posso. Nós não podemos. Mas Jesus pode. E então ele diz: não importa a nossa fraqueza, humildade ou desvalor, Ele é o nosso amigo e o nosso companheiro, invisível, mas presente. Agora mesmo, à noite quando dormimos, amanhã quando estivermos trabalhando, na próxima semana, no próximo ano, cobre-nos com a sua sombra pela vida afora, anda ao nosso lado, vigia com interesse cada pormenor de nossa triste luta pela vida, procurando pacientemente levar-nos a um lugar de felicidade imortal na casa do seu Pai. Que belas palavras! E na Santa Ceia, de uma forma muito pessoal, Jesus vem dizer: eu estou com você. Não desanime, não deixe de lutar. Esse ano a nossa igreja comemora 500 anos da Reforma. 500 anos, muitas lutas, mas em nenhuma delas Jesus nos desamparou. Em nenhum momento Jesus deixou nós andarmos sozinhos. Ele esteve com cada um de nós. E para cumprir a ordem de Cristo, eu tenho aqui 12 pacotinhos de livreto, folhetos, que falam de Jesus. 12 porque são 12 apóstolos. Se quiser lembrar das 12 tribos, também pode. E eu gostaria de saber se há pessoas aqui, 12, que estão dispostas a pegar um pelo menos e distribuir isso para cumprir a missão de Deus, do ID. Vem buscar, vai ficar legal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. 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 2. Obrigado. Se mais alguém deseja, não precisa se preocupar que eu já me preveni, eu tenho mais aqui na frente. Depois vocês podem pegar comigo, tá? Esse foi 12, foi símbolo. Portanto, irmãos, não deixem esses folhetos guardados, vão a todos os povos, preguem o Evangelho, testemunhem que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador para a vida eterna. Amém.